Boa noite, pessoal. Mais uma edição Conversas com Binder junto com o Luffy Stephen, hoje com o Luffy Lufístico. Nós vamos cumprir aquilo que as pessoas pediram, todo mundo queria, a segunda parte da nossa conversa sobre os filmes clássicos jovens dos anos 80. Os pedidos foram muitas cartas recebidas aqui, tanto para mim quanto para ele lá em São Paulo, e a gente vai repetir, né? Então, para poder que vocês possam participar, que vocês possam vir com a gente. Lembrando que essa conversa depois estará numa versão mais light, mais leve, com os melhores momentos no Spotify, Conversas com Binder, e também teremos na sequência em outras plataformas também. Mas o Spotify vai estar lá, essa conversa amanhã. Já a gente está com Conversas com Binder lá, bombando também no Spotify agora. Tio Hugo chegou. Tio Hugo é nosso, né, sempre freguês presente aqui, sempre com boas intervenções. Boa noite, o Alê também aqui. Vamos esperar nosso convidado chegar. O nosso convidado, o Luffy está se preparando. Ó, já falou que está quase pronto. Em 1 minuto estou quase. Então a gente está esperando ele aqui, ele chegando, a gente já começa a conversar. Mas podem falar à vontade. Eu acho justo a gente falar, se é para falar sobre filmes clássicos dos anos 80, ó, o cabelo, anos 80, inclusive deixei como era na época mesmo, não tinha muito recurso, né? Então, o que acontece? Eu acho importante falar sobre o filme dos Trapalhões também, porque naquela época eram muito, né? Assim, era a bilheteria muito forte, enfim, muito importante também, e muita gente viu esses filmes dos Trapalhões no cinema, também vimos Sessão da Tarde, enfim, várias vezes, diversas vezes, né? Vamos lá, chegando aqui também meu primo Marcelo Binder ali, boa noite, agora vai chegar aqui, amanhã no Spotify, então estará também para quem não puder acompanhar, e vamos participar, mandem perguntas, os clássicos dos anos 80 aqui com a gente. Aê, beleza? Tudo bom? Tudo tranquilo? Molhado, eu também, ó. Olha aí, ó. 80. Versão anos 80 também, né? Não tinha muito recurso naquela época. Eu aposto que fazer, como é que é? Progressiva, eu lembro muito da minha mãe usava aqueles, como é que foi? Fazia permanente naquela época, então é mais ou menos. Lembro que tinha. A permanente era um cabelo bem da época mesmo. Lembra aqueles cabelos fundo, né? Que ficava uma coisa assim. Nos filmes mesmo tem vários exemplos, né? Assim, de vários, né? Olha só, o tio Hugo já chegou aí, Luffy. Boa noite, primeiramente, né? Boa noite a todos. Tio Hugo é um dos nossos seguidores aqui, que participou da primeira edição dessa live. Aliás, para quem não sabe, essa é a continuação, né, gente? A gente fez uma live há 2 semanas e aí, atendendo a pedidos, resolvemos fazer a continuação. Isso, exatamente. Olha aí, ó. Pessoal, eu estava falando antes de você chegar do filme dos Trapalhões, né? Que também eram clássicos jovens. Jovens porque muita gente nova assistiu aquela época, e daí o pessoal tá falando aqui que aqui em Curitiba o tio Hugo via no Cine Condor, aqui em Curitiba, em julho e janeiro, sempre no cinema. E o Ale, acho que em São Paulo, né? Cine Metrópole. Em São Paulo eu assistia filmes dos Trapalhões no Cine Del Rey, na Avenida Santo Amaro, no Vila Rica, que também era na Santo Amaro, e não lembro mais, shopping, tá? Acho que passava Trapalhões em cinema de shopping, talvez no shopping Ibirapuera, alguma coisa assim. Mas você tem razão, os filmes dos Trapalhões são uma vertente disso também, né? É meio infanto-juvenil, mas acho que conta, né, um pouco, assim. Até eu tava lembrando, você falou cinema em São Paulo, em shopping, né? Aqui em Curitiba, na década de 80, não tinha shopping, cinema, então era só na rua mesmo. Então na rua mesmo. A gente não tinha. Aliás, shopping aqui nos anos 80 só tinha um shopping, que era o Shopping Miller, na época. Então, Shopping Miller e Shopping Itália. O Shopping Itália tinha cinema, mas eu não cheguei a assistir lá. Mas, assim, era bem difícil. Depois da década de 90 começou a melhorar. Ó, o Paulo Mendes aí, ó. O Paulo Mendes, ele falou do Cine Havaí. Não, Cine Havaí em Perdizes. Olha, eu não conhecia esse, era de rua, né? E o Ale Wheeler, lembrando do Olido, que tá aí até hoje, quer dizer, tava, né, até o início da pandemia, vamos ver se sobrevive depois.
mas o Olido é um dos mais antigos de São Paulo. Foi inaugurado em 58 e tá aí, né? Passou Tá por aí. mudanças e tal, mas tá aí há 62 anos, né? Legal. Aqui tinha o Mas, Lido. enfim. Aqui tinha o Lido. Só, não é o Lido, é Lido. Tá. Lido, legal. Legal. Então, Mas vamos lá. pois é. Eu acho que a gente na outra live a gente falou bastante dos filmes mais conhecidos dos anos 80, filmes jovens. Então falamos de toda a obra do John Hughes, por exemplo, que é um dos principais, né, talvez o grande baluarte desse cinema jovem americano nos anos 80. Então lembramos do John Hughes, que foi basicamente com aqueles filmes Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Garota de Rosa Shocking, qual era mais? Alguém Muito Especial, Curtindo a Vida Doidada e Mulher Nota 1000. Né? São os filmes deles para jovens, porque depois dessa fase o John Hughes vai uma coisa para infância e família, né? Então ele começa a escrever aqueles filmes tipo Esqueceram de Mim, que é roteiro dele, Curly Sue, A Malandrinha, né? Que aí já é um filme um pouco mais infantiloide, que eu particularmente acho meio chato, né? Filmes de família, tipo Quem Vê Cara Não Vê Coração, com o John Candy, né? Então já são filmes que não encaixam muito. O John Hughes migrou um pouco para esse filão, né? Mas, enfim, ele já tinha deixado a marca dele no cinema jovem. A gente tinha parado, não sei se você lembra, a gente parou no SBT, nos filmes que passaram no SBT também, né? Que foi, também marcaram bastante aquela época. Assim, você lembrou de mais algum que passou mais no SBT? Olha, eu lembro de um, a gente falou de um que passava no SBT, que é A Coisa Certa, que no SBT passava com o título de Garota Sinal Verde, né? E é com o John Cusack esse filme, né? John Cusack e a atriz é Daphne Zuniga, né? E o John Cusack fez um outro filme parecido, que é ele e uma outra atriz, que eu acho que passava no SBT, mas eu não tenho certeza, que chama Digam o que Quiserem, Say Anything. Você lembra desse filme? Sim. Isso aí, acho que é isso aí mesmo. Eu não sei se ele era do SBT, mas eu fiquei em dúvida onde ele passava, mas eu lembrei desse filme por causa de John Cusack. Falei, esse filme talvez tenha disso. O Ale Wheeler tá lembrando? Bueno, diga lá, Wheeler, o que você lembrou aí? Lembro disso, meu. Não sei, acho que é esse filme, deve ser esse que você tá falando aí. Digam o que quiserem. É um filme menor, assim, meio obscuro, mas é um filme bastante interessante da época também, né? Também. E é legal falar. É legal falar também que o SBT foge um pouco essa linha, mas passava muito Rambo no SBT, né? E é incrível como o Rambo foi usado para a questão de bater novela da Globo na época. Eles usaram muito forte isso. Só passava na hora o Rambo que começasse a novela, lembra? Assim, ficar esperando a novela começar para. Ao contrário. Eles esperavam acabar a novela para passar o Rambo. E aí ficava passando o a Pantera Cor-de-Rosa. Aí ficava a Pantera Cor-de-Rosa com uma legenda. Não se preocupe, daqui a pouco o Rambo. Aí na hora que acabava a novela da Globo, a Pantera saia do ar abruptamente. Do nada. E aí agora Rambo. E aí começava. Era bem isso. Era o contrário. Eles não queriam perder a audiência do filme para a novela. Então esperavam a Globo terminar a novela. E aí entrava o filme. Aí a Globo é que sofria. Sim. Porque na Globo tava passando, sei lá, Globo Repórter, alguma coisa assim, e aí perdia pro Rambo, lógico, né? O filme do SBT ganhava, porque o cinema em casa era na sexta-noite, não é isso? Era de sexta-feira à noite. Até porque o Silvio Santos, na época, ficava fazendo propaganda no domingo anterior, já no programa dele, o dia inteiro. O Rambo, o filme inédito, né? Um filme incrível, e a galera ficava esperando aquele filme. Que tinha aquela coisa dele falar, aquele famoso bordão dele, assim, eu não vi o filme, mas minha mulher viu. É muito bom, ótimo, é muito bom. Daí a galera ficava ali esperando. E eu me lembro, inclusive, pode falar. Não, o tio Hugo. Falar que o tio Hugo lembrou um episódio histórico, realmente, que foi quando passou Rambo, a Globo colocou um capítulo duplo da novela Vale Tudo. Então a novela ficou uma hora e meia no ar. E por isso que eles puseram o desenho da Pantera. Falaram, então a gente volta a Pantera Cor-de-Rosa. E aí ficaram lá com a Pantera de Coringa. Aí quando acabou a novela, finalmente, eles botaram o Rambo. Foi isso mesmo. E o SBT avisava o nome da novela, inclusive. Falava, depois de Vale Tudo, né, Rambo e tal. Exatamente. Eles falavam na cara dura, né? Era uma coisa assim, ostensiva, né? Agora, o que eu ia falar? Eu lembrei que naquele dia, a gente falou sobre a trilogia De Volta para o Futuro, com o Michael J. Fox, que é um grande astro jovem dos 80. Falamos também da série Caras e Caretas, que ele fez na mesma época, né? Que no Brasil passava na Globo também, no fim de tarde, né? Na sessão comédia. E aí eu lembrei de outros filmes jovens do Michael Fox que a gente não disse, como, por exemplo, O Garoto do Futuro,
que é o que ele vira lobisomem, né? Isso. Que na verdade, o nome original, Teen Wolf, é o Lobo Adolescente. E no Brasil foi traduzido como Garoto do Futuro para aproveitar o sucesso do De Volta para o Futuro, né? Porque no De Volta para o Futuro, o Dr. Brown fala para ele, né, algumas vezes, então não sei o que, não sei o que lá, Garoto do Futuro. Até porque aqui no Brasil demorou para chegar De Volta para o Futuro mesmo. Então foi a mesma época que passava o filme do Lobo. Eu me lembro que assisti meio que junto, assim. Meio na mesma época. Eles tentaram. E a tradução brasileira tentou pegar carona, um filme ajudar o outro, né? O Garoto do Futuro ficou com esse título, porque na verdade o Lobo Adolescente não tem nada de Garoto do Futuro, né? Porque ele não é do futuro, ele é só um lobo adolescente, né? O que o Hugo lembrou, Garoto do Futuro era da SBT também, muito bem lembrado, SBT. Sim. E era bullying total, né, nele. Era bullying total nele. No filme, né? Ele era um garoto que sofria bullying, é verdade. E outros filmes do Michael Fox tinha Luz da Fama, que ele era um roqueiro meio drogadinho, irmão da Joan Jett, sabe? A Joan Jett, da banda Joan Jett and the Black Hearts. E é um filme um pouco mais adulto, né? Não era tão jovem assim, né? Mas um outro... Fala. Acho que ele fez aquele O Segredo do Meu Sucesso também, depois. Eu ia falar esse também, então, Segredo do Sucesso. Isso. Onde ele faz par romântico com a Helen Slater, que alguém lembrou aqui do filme A Lenda de Billie Jean, que é com ela, né? A Lenda de Billie Jean. Olha o Luiz lá, dizendo que ele alugou De Volta para o Futuro, achando que era a Garota do Futuro. Porque... Mas isso acontecia. Quem era menor, assim, né? Não tinha muita informação sobre os filmes daquela época. Quem que era a namorada dele no filme? Esse filme lembra da menina? Não, era uma obscura. Não era meio uma atriz obscura, não era famosa. E lembrei de um outro do Michael Fox, que é Acampamento de Verão, que ele faz um instrutor de acampamento com várias crianças. Lembra desse? Esse eu não lembro. Acampamento de Verão. Mas que ano que foi isso, mais ou menos? Acho que no original chama Summer Camp, e aqui foi batizado de Acampamento de Verão. E o Michael Fox, ele é um monitor de um acampamento de crianças. E tem uma namoradinha também. E tem um outro filme dele, mais obscuro ainda, que é Na Escola da Vida. Esse passava na Band. No original chama High School USA. Michael Fox é um filme jovem, antes dele fazer De Volta para o Futuro ainda, né? E alguém lembrou aqui, eu ia falar desse aqui, Loucuras em Plena Madrugada, que é um filme de 1980, que abre a década, e onde o Michael Fox também sofre bullying do irmão dele. Ele tem um irmão mais velho que não trata ele meio assim, né? E aí ele sofre essa rejeição do irmão e tal. No fim das contas, o personagem do Michael Fox é um gênio do videogame, do fliperama. E aí ele ajuda as pessoas a ganhar um concurso, um negócio assim, né? Quem lembrou aí do Loucuras em Plena Madrugada, que também passava no SBT, vai lembrar com certeza. Lembrando que o Michael Fox é canadense, né? Pra quem não sabe. Isso, exatamente, um ator canadense, bem lembrado. Que mais que a gente pode falar? Então até vou puxar aqui pra gente ver como é que tá. O Ale falou várias vezes aqui, do Billie Jean. Sim, eu falei agora há pouco, que era com a Ellen Slater e o Christian Slater. Apesar deles fazerem irmãos no filme, eles não são parentes na vida real, né? A Ellen Slater, que faz a Billie Jean, e no filme Segredo do Meu Sucesso, ela é o par romântico do Michael Fox. No filme Lenda de Billie Jean, o irmão mais novo é o Christian Slater, mas eles não são irmãos, que eu saiba, não são parentes na vida real. Alguém me corrija se estiver errado. Que mais? Uma Noite de Aventuras, a gente falou na live passada, que é o filme da Babá, né? Isso. A Elizabeth Shue, que faz a Babá, que tem que enfrentar uma série de perigos, né? E na mesma safra, esse filme Uma Noite de Aventuras era da Touchstone, né? Uma produtora que era ligada à Disney. E aí eles lançaram alguns filmes jovens nessa fase, final dos anos 80. Foi Namorada de Aluguel, Uma Noite com o Rei do Rock e Uma Noite de Aventuras. 3 filmes jovens da Touchstone Pictures. Babysitting Blues é Uma Noite com Aventuras, né? Que mais? E Três Solteirões e um Bebê também é da época também. Mas o Três Solteirões e um Bebê você encaixaria como jovem? Eu não tenho essa dúvida. Deu dúvida também, assim, mas é que pegaram atores que estavam pegaram o Magno lá, caras que tinham uma história ligada com o pessoal mais jovem, assim, né? E era como é que os caras se viravam na situação ali. Tem várias lendas do filme, enfim, aquilo
foi meio marcante. Tem as lendas urbanas, tem as lendas urbanas que tinha um espírito no apartamento. Como é que é isso mesmo? Uma coisa macabra. Era alguém que teria morado naquele apartamento onde foram gravadas as cenas e estaria numa cena que eles estão, aparece atrás da cortina, assim. Ai, meu Deus, que horror. Mas será que é verdade? Alguém aí comprovou essa história do espírito? Alguém viu isso? Não, eu voltei várias vezes à cena para tentar e realmente tem alguma coisa ali, mas não dá para saber o que é exatamente. Assim, tem alguém, talvez alguém da produção que tenha ficado ali mal posicionado, de repente, sei lá, eu não sei, não dá para saber. Mas dizia que era o espírito da menininha que morreu e morou no apartamento, enfim. Gente, mas que coisa macabra, né? Uma coisa bizarra. Essas coisas aconteciam muito na época, essas lendas, né? Esses negócios assim. Mas sei lá, né? Se é verdade. Eu tô aqui fazendo uma lista. O Luiz falando que era um papelão. Era um papelão que tinha lá na. Era um papelão? Então foi uma farsa, é isso? Diz ele que é um papelão. Eu realmente, até o Luciano que entrou agora, o Luciano é meu amigo de infância, o Luciano Gandim, a gente voltou várias vezes à cena para tentar ver se tinha alguma coisa ou não no filme, inclusive. Olha lá, tem várias pessoas falando que era um papelão. Então, realmente, era um cartaz que deixaram atrás do sofá. Gente, mas que gafe deixar um cartaz atrás do sofá, né, minha gente? Que coisa absurda. Se alguém lembrar de mais alguma, inclusive, dessa época, de algum filme clássico dos anos 80, jovem, tem alguma cena estranha. Pode falar que é bem-vindo. Mas enfim, a gente falou então do John Hughes, como a gente já disse, que tem basicamente 6 filmes jovens, a coisa certa, digam o que quiserem. Eu lembrei de O Rei da Paquera, com a Molly Ringwald, que é a atriz principal do John Hughes, que depois que ela saiu da safra John Hughes, ela tentou alguns filmes. E no Rei da Paquera ela faz par romântico com o Robert Downey Jr., né? E depois, logo depois, ela fez A Cegonha Não Pode Esperar, lembra? Isso passava muito na tarde da Globo. E com o Robert Downey Jr., a gente tem também o Abaixo de Zero, que é um filme mais soturno também, sobre uma galera meio yuppie, né, que viciados em drogas e tal, riquinhos, né, mas eram personagens jovens, né. Cuidado com o Meu Guarda-Costas, a gente falou na semana passada, né, que é um filme com Matt Dillon, em 1980. Bom, a safra do De Volta para o Futuro. Não sei se você lembra de um filme que é meio jovem, meio infantil, assim, mas é um filme alemão, chama Bodo, um robô genial. Você lembra desse? Eu lembro vagamente disso, mas como é que era mesmo? Bodo? Bodo, um robô. Bodo é o nome dele. Bodo, um robô genial. Era que ele fez um clone dele mesmo. Eles são 2 gêmeos que fazem os papéis, mas o menino tinha feito um clone dele mesmo. Ele clonou ele, daí, porque ele sofria bullying também e tal. Aí ele queria fazer alguém forte, alguém com a mesma cara dele, só que alguém fortão, alguém que fosse bom no esporte. Daí ele fez um clone dele. Eu estou lembrando vagamente. Agora, isso que você me falou me lembrou de um outro filme que é Daryl, que era um menino robô também, lembra? Que ele vai morar com uma família e ele tem uma trama de espionagem. O Daryl, inclusive quem fazia o personagem do robô, o Daryl, era o garoto do História Sem Fim. O menininho lá, o Barry Oliver, que lê o livro, que depois sai voando em cima do cachorro lá. Então, esse filme que você me falou do Bodo me lembrou Daryl, 2 filmes sobre meninos robôs. E, aliás, logo depois disso, teve a série Super Vicky, que aí era uma menina robô, né? Que passava na Globo também no Sessão Comédia. Mas aí são séries, né? Sim, séries, exatamente. Lembrei, os heróis não têm idade. A gente falamos a lenda de Billie Jean. Muita gente está falando dos Goonies. Os Goonies a gente já falou bastante na live passada. Veja a live, veja no YouTube a live. Veja no YouTube, porque tá lá inteira. E é bem legal. Falando em filmes de guerra, assim como alguém lembrou dos Jogos de Guerra, War Games, com Matthew Broderick. É bem legal também esse filme, muito bem lembrado. Mas enfim, Goonies com certeza é um clássico. Falamos na outra live, a gente falou do filme Lucas, batizado no Brasil de A Inocência do Primeiro Amor, que tem a Winona Ryder novinha e o Corey Haim. E eu tinha falado rapidamente sobre Atração Mortal, ou Heathers, né, com a Winona Ryder, o Christian Slater e a Shannon Doherty, que depois faria a Brenda de Barras do Baile, né? E é uma outra coisa importante, mas Barras do Baile já é anos 90, né? Mas de qualquer forma, já estava aqui pincelado, já começou ali a ser gerado. Eu acho até vale um pouco falar, embora seja filme, né?
Mas eu acho que é legal falar também, falou da série V, que tem várias séries jovens naquela época ali também que foram baseadas em filmes ali da época. Tem várias séries que eu assistia bastante, séries no SBT, na Globo, enfim. Era o que a gente podia ver, na verdade, não tinha TV a cabo naquela época, então era mais complicada a situação. Era um outro momento, verdade. E que mais que tinha? Bom, a gente estava falando outro dia do Picardias Estudantis, nós lembramos também que é um filme bem interessante, de 82, um filme que abre um pouco a década, né, também nesse sentido, filmes para jovens. Curto-circuito. Curto-circuito é um robô em curto-circuito, né, que tem 1 e 2, tem 2 filmes. Curto-circuito é o nome da série, é verdade. Na verdade, o Luiz lembrou, é que curto-circuito acho que era o nome da série. Mas os filmes, são 2 filmes, que é um robô em curto-circuito, 1 e 2, né? Eu, particularmente, não gostava muito desse do robô em curto-circuito, achava meio chato. Mas, enfim, me perdoem os fãs. Mas eu achava meio chatão, mas tudo bem, né? Bom, a gente, nos Goonies, a gente tem o Corey Feldman, que depois faria uma boa dupla com o Corey Haim. Então, eles fizeram Sem Licença para Dirigir, quando eles já estavam maiorzinhos. O Corey Haim sozinho fez A Máquina dos Sonhos, que também é um filme de carro. E os dois fizeram juntos Lost Boys, Garotos Perdidos, que alguém já lembrou aí na live de hoje. Lost Boys, vale lembrar que é dirigido pelo Joel Schumacher, um diretor que depois, na mesma época, um pouco antes, fez o Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, que a gente falou também na última live, que é um filme também um pouco mais adulto, né? Porque os personagens já têm 22, 23 anos, mas vale falar também desses filmes. Eu acho que eles também marcaram muito, né? Reanimator, bom, mas aí já é terror. A onda do terror, que é um outro filão, né? Que a gente pode falar, porque tem personagens jovens, né? Então toda a cinesérie A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, são filmes, de certa forma, jovens também, mas no filão do terror. Também tem A Hora do Espanto 1 e 2, que a gente falou também na outra live, também está dentro do filão do terror, né? Space Camp. Eu lembro. Space Camp era com a Lea Thompson, né? Que faz a mãe do Michael Fox. Michael Fox, exatamente. Volta para o Futuro. Eu lembro do Space Camp, muito bem lembrado, mas é mais obscuro, né? Space Camp é meio lado Z, assim, né? Aliás, falando em Lea Thompson, que tal Howard, o super-herói, que era um pato, era um filme bem ridículo. Sim, lembro disso. Que era um boneco, que era um pato. E a Lea Thompson, acho que era a namorada do pato. Gente, que filme é aquele? Alguém lembra desse filme? Acho que era do SBT também. Passava no SBT. Howard, o super-herói. A Lea Thompson tá em vários, né? Na época, na verdade, né? Ela tá em vários. Inclusive, ela faz um filme com o Tom Cruise, bem do comecinho do Tom Cruise, que como é que chama? All the Right Moves. A Regra, como é que chama esse filme, gente? Alguém sabe? No original é A Chance. All the Right Moves. Que é o filme com a Lea Thompson e o Tom Cruise, o comecinho de carreira do Tom Cruise. Lembrei de outro agora, não falamos, Top Secret. É verdade. Mas o Top Secret pode ser jovem, pode ser. Mas é um filme mais escrachadão. Escrachadão, né? Mesmo. Top Gun também. Top Gun. Não, aí acho que a gente tem que pôr Top Gun mesmo. Então, Top Gun, Asas Indomáveis, que é um clássico do Tom Cruise, também negócio arriscado. Mas eu ia falar da safra dos musicais. A gente falou rapidamente dos musicais jovens, que foram Flashdance, Footloose, Dirty Dancing, La Bamba, pode ser encarado, e não podemos esquecer de Salsa, o filme quente, com o ex-menino do Robbie. Alguém lembra disso? Sim, eu lembro desse. Eu vi uma vez eu vi, certeza. Era trash demais o Salsa. Sim. Eu acho que o Salsa também era do SBT, se eu não me engano. Não tenho certeza. Nossa, quantos filmes que a gente lembrou que eram do SBT, né? De fato, SBT. Pois é, depois você apareceu no filme do SBT e tem muita coisa que passava no SBT e era sempre lá mesmo, não tinha... Porque agora, por exemplo, a Band está passando agora, recentemente passou De Volta para o Futuro, passou umas coisas assim, até eu vi, acho que foi no Carnaval até, na Band. Antes da pandemia, passou De Volta para o Futuro na Band. Eu lembro que passou os 3 juntos. Eu acho que a Band comprou todo esse lote. O ano passado eles estavam passando ET, inclusive, no meio do nada, ET na Band. Eu falei, gente, como assim? Que minha vida, né?
Mas alguém lembrou do Fame, né, de 1980, que também é um musical jovem, pode ser colocado aqui, sim, vale a pena, Fama. Então, Fama, Flashdance, Footloose, Dirty Dancing, La Bamba, Salsa. Que mais que tem? Musical? Alguém lembrou do Loverboy, o garoto de programa, que é o entregador de pizza, né, que é o Patrick Sim. Dempsey. É interessante. E aí, na safra dos filmes de fantasia mais capa-espada, ou fantasia, ou filmes mais esotéricos, aí a gente vai ter o Lady Hawk, o Feitiço de Áquila, que alguém lembrou também na outra vez, com o Matthew Broderick também. Labirinto, A Magia do Tempo, com o Labirinto. David Bowie, David Bowie, a gente sim. poderia colocar. E o Eu, próprio História Sem Fim. Oi, fala. Labirinto eu assisti recentemente com a minha filha. Nossa, fui mostrar pra ela, né? Porque ela, pra mostrar como é que era o filme, ele é muito lento, ele demora demais. E ela não aguentou Eu porque. pensei a mesma coisa. Cara, Eu revi demora há muito. pouco tempo. Demora E muito, falei, né? gente, mas é muito lento. Eu também achei. Eu falei, Até chegar, até entrar lá no labirinto e começar, e todas aquelas fases, daí parecia um videogame, assim, pô, mas demorava muito. Muito. Eu achei também bem lento. Eu concordo com você. Eu também passei por essa experiência e eu me decepcionei um pouco. O que vale é o David Bowie, né, que acaba roubando a cena de Labirinto, mas é bem legal. Agora, e o História Sem Fim é o meu preferido dessa safra dos filmes de fantasia, né? Adoro História Sem Fim. Eu só nunca vi a continuação do História Sem Fim. Alguém viu o História Sem Eu, Fim 2? eu vi, mas não lembro, assim, detalhes, mas não é Não é muita, não legal. é legal. É o primeiro Essas mesmo. continuações. Mas enfim, e eu queria falar do Super Xuxa contra o Baixo Astral Ah, no boa, boa, Brasil, boa. porque é uma mistura de Labirinto com História Sem Fim, né? Eu acho que Sim, eles falam assim, ai, Xuxa, vamos fazer uma mistura de Labirinto com sim. História Sem Fim? E aí deu em Super Deu Xuxa contra o Baixo Baixo Astral, Astral, que é é. bem parecido, né? Em vários aspectos, assim, é muito engraçado. E Mas tem vários filmes dos Trapalhões também nessa época, com o Monstro, Trapalhões e o Monstro, que é é muito parecido com verdade. essa temática também, de se perder em algum lugar, e É, daí e tentar tem, achar um segredo. É a mesma coisa, assim. os Trapalhões na Terra dos Monstros, acho que tem a ver com isso. E também os Heróis Trapalhões, qual é o que eles ficam criando? Ah, não, é os Trapalhões no reino, não sei das quantas, que eles ficam crianças. Que eles Aí, ficam pequenininhos, viram a Árvore da Juventude, os Trapalhões e a a Árvore da Árvore da Juventude. Juventude. É, Isso esse mesmo, aí. a Árvore da Juventude. Na verdade, eles não ficam crianças, eles ficam jovens. Jovens, Quem fica exatamente. criança é a personagem da Cristiana Oliveira, que quando Isso. ela entra lá fica criança mesmo, fica uma menina de 10 anos, sei lá. Inclusive Mas tava no enfim, auge. Tava no auge a Juma naquela época, isso. Já né? é anos 90, na verdade, né? É, 90, 91, né? É mas o tava no auge da auge. Juma. Exatamente, o auge da Juma Marruá. E A Lenda, que alguém já lembrou, com Tom Cruise e Mia Tara. Crew também é um filme fantástico, dessa época de cinema fantástico. Que mais que a gente. Quem falou? Parte Pai 3. 3 o Qual que quê? é a parte? Ah, História Sem Fim teve a Enfim, parte 3. Ah, é verdade, mas acho que foi um fracasso também, né? Porque ninguém olha lembra. lá. Ah, alguém lembrou do Caravana da Vai Coragem, é ficar bem aos verdade. 40, Nina, obrigado. Adoro Caravana da Coragem, que passava no Supercine da Globo, e é um filme derivado de Star Wars, né? O Caravana da Coragem. É um filme com os Ewoks, né? Que eram personagens da cine saga Star Wars, do Retorno de Jedi, né? Na verdade, o Caravana da Coragem é um spin-off de Star Wars, né? Então foi isso. Que mais? Uma coisa que eu lembrei, eu fui pesquisar, tá? O Supercine passava na segunda-feira na Globo antes, você não sabia disso. Ah, é verdade, bem no Não, comecinho, né? não era aos sábados, depois que foi pro sábado e daí Mudou. depois a tela quente, mais tarde, depois o Viva o Gordo, né? Quando não tinha mais É o. verdade, é verdade. Mas isso foi É, bem no começo do Supercine, depois mudou para isso. sábado. E, bom, aqui eu estava anotando também outros filmes bem no comecinho da década. A Chance, a gente já falou, com Tom Cruise e Lia Thompson. Negócio Arriscado também é Tom Cruise, Ó, o tio com Hugo lá. Rebecca De Mornay. O que foi? O tio Hugo lá. Trapalhões e a Guerra dos Planetas é uma cópia descarada do Star Wars. Mas É filmes uma dos anos. sátira, né? É uma Sim. sátira. Mas é como ele mesmo falou, é anos 70, é de 78, 79. Então eu não entraria aqui. Tem os filmes Mágico de do Oz. Coppola, que a gente É. comentou, que é o Vida Sem Rumo e Selvagem da Motocicleta, com um elenco jovem incrível, os dois filmes, né? E olha, o tio Hugo falou que o primeiro filme que passou no Supercine foi Aeroporto 77. Minha Nossa, nossa. informação importante. Informação importante. Informação importante. Ainda, e daí eu anotei também aqui, já falamos dos tecnológicos, né? Bodo, um robô genial, Daryl, um robô em curto-circuito 1 e 2, jogos de guerra. A Hora do Espanto, a gente falou, toda a parte de terror, né? A Hora do Espanto, A Hora É. do Pesadelo, Sexta-feira 13,
falamos do Space Camp, Howard o Pato, Top Secret, Top Gun, Águias de Aço. Ah, alguém falou do Águias de Aço, similar de Top Gun. Eu só me lembro da música que eu amava, que era aquela... Como é que é? Iron Eagle. Não era Iron Eagle? Não era sei, uma não lembro. famosa, né? Olha lá. Ah, o Robocop. Nossa, Robocop. O tio Hugo realmente é enciclopédico. Eu tô impressionado com o tio Hugo. Tá pesquisando, tio. Ele falou que ia acompanhar. Olha lá. Gente. Falaram mais coisa ali também, ó. E o tio é corredor ainda. Era atleta, não sei se está correndo ainda. Ó, Febre da Juventude, Fúria de Titãs, estão falando aqui. Não, o Fúria de Titãs, ele é um filme dos heróis da mitologia, né, da Grécia. Então, lá, Medusa, Teseu, não sei o quê. Só que o Fúria de Titãs, não sei se ele se encararia como um filme jovem, porque os personagens já são um pouco mais velhos, né? Mas, forçando um pouco a barra, acho que ele entraria naquela safra do Crew, a Lenda, um pouco, né? Mas um pouco antes, né? Porque o Fúria de Titãs é de 81. Teve uma refilmagem agora, em 2015, sei lá, 2008, não lembro agora, mas que é ruim, eu acho ruim. Mas, enfim, Águias de Aço, Iron Eagle. Ah, Excalibur. Bom, se a gente for falar do Fúria de Titãs, é verdade, tem que falar do Excalibur, a Espada do Poder, que também era do SBT. Nossa, eu tô chegando à conclusão o SBT tem muita coisa. Não mais nos filmes jovens, né? Porque quase tudo que a gente falou foi SBT, pouca coisa foi na Globo. Porque o SBT, acho que eu não sei qual eram os horários que passavam os filmes. Era na Cinema em Casa, o que mais que tinha de horário para cinema no SBT? Ah, eu acho que o principal era Cinema em Casa mesmo, de sexta-feira à noite, e domingo era a sessão das 10, só que eram filmes mais velhos, né? Não eram lançamentos. Porque na Cinema em Casa eram filmes novos, inéditos. Não, mas assim, tinha durante a semana, passava filme no SBT igual passava na Globo, não é? Na Globo passava na sessão da tarde, não lembro também, assim... Eu não sei se o SBT tinha sessões diárias, porque a Globo tinha sessão da tarde todo dia, e à noite tinha, cada dia uma sessão diferente, né? Na segunda-feira era Cine Clube, terça-feira era Campeão de Bilheteria, quarta Classe A, quinta Festival de Sucesso, sexta era o Corujão, e sábado era Supercine, Sessão de Gala, Corujão, e domingo era Domingo Maior. Então a Globo tinha muito filme, realmente. Ainda tem Domingo Maior, ainda tem Domingo Maior, ainda tem Tela Quente, né? Tela Quente surgiu depois, de segunda-feira, e também o Temperatura Máxima, que é de domingo à tarde, né? Mas acho que teve uma época que a temperatura máxima era de quarta à noite também, isso eu não tenho certeza. Depois da novela, quando não tinha jogo, quando não tinha jogo de futebol. Tinha à tarde no SBT, sim, o Luiz está falando que tinha no SBT à tarde. Mas também. O que passava, Luiz? Que tipo de filme? Filmes lá do Z, classe Z, né, provavelmente. Filmes... Almôndegas. Almôndegas. Na verdade, Almôndegas é um pouco anos 70, né? Porque o primeiro filme da série, acho que é de 79, com o Bill Murray. Depois teve a continuação em 80. Meu HD tá quase dando pau. Tá acabando o HD da galera aqui já. Ah, o HD interno, entendi. Vai dar tilt, né? Eu não consigo mais. Sexta Sexy era na Band. Sexta Sexy. Sexta Sexy. Mas aí eram filmes adultos, não era filme jovem. Né? Depende do ponto de vista, né? Também. O Último Americano Virgem, eu ia falar agora da safra soft erótica jovem. No SBT passava O Último Americano Virgem, Férias do Barulho, que a gente falou assim na outra vez, com o Johnny Depp e vareta. Lembra que eu falei que ele era uma vareta? Um detalhe importante é que os comerciais do SBT eram bem mais longos, eu lembro, assim, dos filmes. Demoravam um tempão, assim. Tipo, na Globo tinha, você sabia, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, tinha parte 5 e final. No SBT você não sabia direito o que era. Porque a divisão era diferente, era meio caótico. Não, e você não sabia qual era o horário que ia terminar o negócio, né? Até porque o Silvio Santos sempre mudou de horário os programas, né? Então você não sabia muito que horas ia passar tal filme. Olha, falaram que Almôndegas também passava na sessão pornô, isso eu não sei. Mas falando da parte erótica, então a gente tem Férias do Barulho, que é um filme até interessante, com algumas coisas boas. O Último Americano Virgem, toda a saga Porks, que são 3 filmes, né? Então, e aí vai. Mas tem mais algum dessa safra pornô? Pornô não, né? Erótico. Soft. Não era muito pornô. Tinha um que era, eu falei na outra vez, que é Quando a Turma Sai de Férias, que tem umas cenas também de nudez, das meninas principalmente, das atrizes. Esses filmes eram bem machistas, né? Se bem que no Férias do Barulho e Porks, os homens aparecem pelados também, então não são tão machistas assim. Mas a maioria das mulheres que eram mais... Os corpos femininos eram muito mais explorados.
né? Até porque se acreditava que o público principal dos cinemas eram adolescentes americanos, homens héteros, né? Então, por isso que explorava a nudez feminina. Ó, o Luffy sabe Que tudo de mais? TV, sabe tudo de TV. Sabe De tudo. TV, não sei se eu sei tudo, eu sei alguma coisa. Mas, enfim, daqui a pouco o povo vai achar que eu sou um mala. Ah, Te Pego Lá Fora, alguém falou hoje também, já falamos na outra vez. Caravana da Coragem, que mais que tem? Ah, o Febre de Juventude, alguém citou Febre de Juventude. Febre de Juventude é um filme de 78, então ele é anos 70, e que se passa em 64, né? Porque ele se passa no momento em que os Beatles vão fazer a primeira apresentação deles na TV americana, no programa do Ed Sullivan. Então são um grupo de jovens que vai de Nova Jersey para Nova York para tentar encontrar os Beatles. Esse filme é uma obra-prima, para quem não sabe, dirigido pelo Robert Zemeckis, né? Antes dele, é o primeiro filme dele, antes dele dirigir De Volta para o Futuro e tudo mais, né? Sim, olha lá, o João do Tiro ali, Gremlins, falou bastante João do Tiro na outra edição já. O João do Tiro, inclusive, eu vou conversar com ele amanhã. Ele também deve ser cinéfilo aí, deve estar acompanhando essa fase, essa época de ouro do cinema aí. E alguém lembrou de A Última Festa de Solteiro, que também é meio um pouco erótico. E aí eu lembro de A Primeira Transa de Jonathan, que também é dessa safra. A Primeira Transa de Jonathan eu vi. Passou no Tela Quente. Esse eu lembro, era Tela Quente. Ele inaugurou na Tela Quente, a primeira exibição. E na outra vez também alguém lembrou de Curso de Verão, com Mark Harmon e a Kirstie Alley. E aí eu lembrei de um outro que é De Volta às Aulas. Vocês lembram desse? Que era, na verdade, a história de um cara, um coroa, né? Um tiozão que volta à escola. Ele para ficar com, não sei, para ajudar o filho dele de alguma maneira, não lembro. De Volta às Aulas, né? E aí foi um filme também que tinha a ver com esse universo de escola, né? Ah, outro filme que a gente lembrou na outra vez foi Admiradora Secreta, com o C. Thomas Howell. E aí eu lembrei de um filme do C. Thomas Howell que passava na Band e que tem tudo a ver com esse momento dos protestos racistas, contra o racismo, que era Uma Escola Muito Louca. Esse filme era completamente politicamente incorreto, porque ele tinha que entrar numa escola, numa universidade, sei lá, que era uma cota para alunos negros. E aí ele ganha essa cota por engano. Então ele se pinta de negro para ir na aula fingindo que ele é um negro, para conseguir a cota. É um filme completamente, na época era uma comédia, mas hoje ele seria abominável, porque é um blackface, né? Ele faz um blackface. Sim. Escola falaram ali. Lagoa Azul, as pessoas estão perguntando da Lagoa Azul. É que a Lagoa Azul é de 1980, mas é uma cara setentão, né? Meio setentão. Uma cara setentão ainda, né? Quase igual aos outros, alguém falou, eu lembro desse, que também era meio politicamente incorreto. Era uma menina que se fazia passar por menino, né? Para fazer uma reportagem. Sim. Hoje em dia esse filme não passaria. Certeza que não passaria, nem teria. Hoje esses filmes não passariam porque os temas são muito delicados. O Quase Igual aos Outros é isso, ela se finge de homem para entrar numa escola para fazer uma reportagem, ela se passa por garoto, mas daí depois todo mundo descobre que é uma menina, etc, etc, etc. Mas era um filme que passava muito na Globo, o Quase Igual aos Outros. Que mais? O Quase Igual aos Outros me parece um filme que eu estou tentando lembrar qual é e não lembro agora, mas alguém lembra? Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido com Kurt Russell e Kim Cattrall. Nossa. É um filme do John Carpenter. É legal esse filme, eu gosto. Eu gostava. E alguém falou um outro, qual que é o que falaram quase igual aos... Não, Aventureiros do Bairro Proibido. Eu não lembro agora. Gente, meu HD também tá dando tilt. Mas, enfim, lembramos bastante. Mas acho que a gente podia falar, várias vezes falaram, no final da outra live, a gente conversou sobre Loucademia de Polícia, né? E passou no SBT, né? No SBT que passava, né? Loucademia de Polícia. Quantos filmes tem? Alguém sabe quantos Loucademia de Polícia existem? 7, 8? Mais ou menos isso, né? São muitos filmes. Pelo menos 6. 5, pelo menos. Eu lembro de 5. Alguém sabe que teve mais que 5? Isso eu já não sei. É a cinesérie. E teve uma série parecida, um filme parecido com Loucademia de Polícia, que era Loucademia de Combate. Alguém lembra desse? Era um derivado. Exatamente. Loucademia de Combate. Acho que passava na SBT também. Enfim, muito difícil. Uma polêmica que tem, que eu estava até conversando aqui em casa, e outro dia, foi que alguns filmes não precisavam da trilogia. Por exemplo, até, claro, desfecho de Volta para o Futuro precisaria para poder fechar a história, mas ficou meio, hoje assistindo os três, assim, é meio capenga o final, né? E daí até Karate Kid também,
1 e 2 tava bom, né? Não precisava verdade. mais, sabe? Aí fica muita enrolação, sabe? Acho que os caras perdem um pouco. O Karate Kid também foram 3? Foram 3, né? Karate Kid também foi 3. Ou não? Foi 2? Foram 3, né? Foram 3. Então o terceiro é meio, assim, não tem muito a ver, assim... É que o primeiro ele conta a história, o segundo ele vai até conhecer as origens do Mr. Miyagi lá e tal, né? E daí depois no terceiro não tem muito porquê, assim, ter... O De Volta para o Futuro, eu acho que ele é... teve o 4 do Karate Kid? Jura, gente? Teve o 4, Então tá, então se teve o 4, vou anotar. Eu tô fazendo uma lista aqui, já estamos com 87 filmes. Nossa. Olha que coisa fantástica. Fantástico, ó, o pessoal colaborando. Vamos chegar a 100 filmes, até o final dessa live estaremos com 100 filmes, faltam 13. Vamos lá. Olha o Tio dizendo que o Karate Kid 4 só tem o Mr. Miyagi com uma menina só, não tem o Daniel é verdade. Que coisa capenga, nem o Ralph Macchio estava mais lá, ou seja, não vale a pena. É que depois virou uma série, né? Virou uma série Karate Kid Ohara, né? Não tinha? Uma série no SBT? É verdade. Karate Kid Ohara. Nossa, Crocodilo Dundee, mas Crocodilo Dundee não é muito jovem. Eu acho que não entra na questão jovem, né? Crocodilo Dundee eu acho meio, né, sei lá. Eu lembrei de um filme obscuro chamado Wildlife, Vida Selvagem, que é de 83, 84, com o Eric Stoltz, aquele menino ruivo que a gente falou bastante na outra vez. Alguém lembra de Wildlife? É bem obscuro. Não sei se passava na televisão. Eu lembro de alugar em fita de vídeo esse filme, VHS. Então, os áureos tempos do VHS. Mas foi uma grande safra essa dos filmes jovens, né? Vamos ver se a gente lembra mais algum. Alguém lembra algum? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Na outra vez alguém também falou do Viagem ao Mundo dos Sonhos, com Ethan Hawke, River Phoenix e um terceiro ator que não vingou. Mas eu acho que a gente pode falar do Viagem ao Mundo dos Sonhos. Sim. Conta Comigo, muito bem lembrado. Conta Comigo. Conta Comigo. Falamos na última live, Conta Comigo, Conta Comigo é uma história bacana de amizade, né? Assim, bem forte. Conta Comigo, assim, total. Bem-vindo esse filme pra gente. Warriors, Os Selvagens da Noite, que a Santa Cruz City está falando. O Warriors eu não colocaria porque ele é um filme de 79 e ele tem um visual bem 70 ainda, né? Ele não tem cara de 80. Então eu não colocaria o Warriors, embora eu ame esse filme, adoro, acho esse filme maravilhoso. Né, dirigido pelo Walter Hill. Um filme que precisa sempre ser redescoberto, mas não não sei se eu colocaria ele aqui, porque eu não acho ele tão oitentista, ele tem uma cara de 70 mesmo, né? Bill e Ted, muito bem lembrado. Bill e Ted, que tem 2 filmes também, Bill e Ted 1 e Bill e Ted... O primeiro chama Bill e Ted, Dois Malucos no Tempo. He-Man. He-Man foi muito ruim, cara. Mestres do Universo. É verdade. Porque foi ao contrário, né? Foi ao contrário o He-Man. Primeiro veio o desenho. Aliás, primeiro veio o boneco, né? Antes de tudo veio o boneco. Veio o boneco. Na verdade, diz a lenda que a Mattel queria lançar a linha de bonecos. Para divulgar os bonecos, eles mandaram produzir o desenho. O desenho foi feito sob encomenda para gerar uma febre entre as crianças da época para elas comprarem os bonecos. O pior é que deu certo, né? Todo mundo queria os bonecos. Não, e olha a época de preconceito, né? Inclusive, porque, por exemplo, os bonecos do He-Man foram criados porque os meninos não brincavam de boneca, né? Não podia brincar de boneca. Então fizeram um boneco que fosse fortão, músculo, para o menino poder brincar de boneca. Que eram... Né, acabou, o tiro saiu pela culatra, porque hoje em dia muito do movimento gay, dos gays bombadões, são inspirados nisso, né? Sim, exatamente. Mas é uma besteira. Coisa ali uma besteira total, né? Mas, total. Na verdade, antes do He-Man já existia o boneco Falcon, né? Que era um boneco também que os meninos gostavam, né? Era um boneco para meninos, vamos dizer assim. Mas o He-Man realmente chutou o pau da barraca. E você fala do He-Man? Você falou alguma coisa do He-Man? Não, eu falei que o He-Man chutou o pau da barraca, no sentido de ser um sucesso realmente massificado. Muito mais que o Falcon. O Falcon não ficou tão era famoso, mas não tanto. Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, mas vocês acham que é um filme jovem? Será que a gente enquadra nessa categoria dos filmes juvenis? Eu não sei se ele é tão dentro da questão dos teen movies, né? Que é uma safra muito... Beetlejuice, tem a Winona Ryder, né? Mas eu não sei. O desenho dos Transformers. Eu lembrei de Quero Ser Grande. Quero Ser Grande a gente pode pôr, né? Quero Ser Grande, com o Tom Hanks.
Filmes que retratam os Yuppies, o Albino está perguntando, a gente falou Abaixo de Zero e O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, acho que são os dois principais filmes sobre Yuppies, não sei se tem outros. Sim. Mas eu lembro muito desses. Aliás, vale dizer uma coisa que eu ia falar na outra vez, esqueci, que essa galera que fazia os filmes jovens, os atores e atrizes, foram apelidados nos anos 80 de Brat Pack, que é bando de fedelhos, né? Então a imprensa americana começou a chamar eles de Brat Pack, então tinha muitas reportagens na mídia americana, Brat Pack, e aí eram as fotos deles, Molly Ringwald, Judy Nelson, Emily Esteves, o próprio Tom Cruise, né? E aí por aí vai, né? O último Americano Virgem a gente falou, sim, há pouco. Falamos. Olha, faltam 6 filmes pra gente chegar a 100. Olha lá, contagem regressiva. Não, a secretária de cultura não é jovem, embora eu goste muito. Será que a gente coloca A Pequena Loja dos Horrores, que é com Rick Moranis? Acho que dá, né? Eu vou pôr aqui porque eu quero chegar a 100 filmes. Então, com licença. Vamos chegar. A Pequena Loja dos Horrores. Little Shop of Horror. Que é um musical. Musical. Vamos ver o que mais tem. Que mais que a Winona fez? Alguém fez alguma coisa com a Winona? Casal 20, mas o Casal 20 não é jovem, porque ele já tinha uns 35 anos, né? Tem aquele filme do Prince, 20. Musical, Prince, né? Tem os musicais também, né? Musical do Prince. Ei, o Albino falou, não dou uma dentro. Não é isso, não diga isso. Moonwalker do Michael Jackson. Vamos pôr Moonwalker, então. A gente vai pôr Moonwalker e vamos pôr Purple Rain do Prince, que passava no SBT, só para dizer. Só do SBT, né? Só passava no SBT o Purple Rain. A gente pode, já que a gente está falando de Michael Jackson e Prince, vamos colocar Madonna com Procura-se Susan Desesperadamente. Que é um filme que tem a ver, né? Não é tão jovem assim, Desesperadamente. Madonna não podia faltar. Que mais, gente? Filmes jovens, falta pouco. Mais algum do Michael Fox? Mais algum da Lia Thompson? Tinha um da Lia Thompson que chamava Sexo Casual. Alguém lembra desse? Passava onde? Na Band? Passava onde isso daí? Eu aluguei vídeo, então eu não sei te dizer. Mas é Sexo Casual, de 88, 89. Xanadu, mas o Xanadu, eu acho ele muito 70 ainda, muito com cara de 70. Tem a Olivia Newton-John, que é uma estrela dos 70, né, basicamente. Eu não sei se o Xanadu eu colocaria nos anos 80, embora ele seja de 191980. Bug Night nos anos 90. 97, Albino. E além do que, a década de 70, né, que eles passavam, né? Exatamente. É um filme de 97, 98 que se passa nos anos 70, né? Então ele não entraria tanto aqui. Olivia Newton-John. Na verdade, tem um filme com ela de outra volta nos anos 80 que é Embalos a 2. Alguém viu esse filme? Passava na Globo, mas enfim. Não, acho que era da SBT, Embalos a 2. Tentaram... Gente, eu tô impressionadíssimo com o SBT hoje aqui. SBT tá incrível, o SBT. Não perca, como diz o Silvio, não perca. Minha família já viu, né? Pela primeira vez na televisão. Lembra o carimbo? Lembra o carimbo? Não, ele continua. Ele encerra, daí podemos voltar, se você quiser. Vamos terminar daqui a pouco, falta pouco. Vamos terminar. Isso aí, vamos lá. O que é Twist of Fate? Esse eu não conheço. Guerra nas Estrelas, mas Guerra nas Estrelas começa nos anos 70, né? Eu não sei se a gente pode colocar aqui. E Cocoon, a gente deve colocar Cocoon. Cocoon, o regresso. 1 e 2, mas aí o Cocoon, porque na verdade eram personagens idosos. Pela primeira vez na televisão, Cocoon, lembra? Carimbinho do SBT, assim. Pela primeira vez na televisão. Eu lembro, adorava esse carimbo. Pela primeira vez na televisão. Embalos a 2, a gente lembrou agora há pouco de Embalos a 2 com o John Travolta e Olivia Newton-John. Foi uma tentativa de reeditar o Grease, né? Mas não deu certo, foi um fracasso. E quem que falou aqui? Aquele filme do menino com o rosto deformado. Esse é o Marcas do Destino. Marcas do Destino. Mas é que aí eu não sei se a gente deve pôr. Aliás, o rapaz que faz o garoto é o Eric Stoltz, esse mesmo que a gente falou, o Ruivinho, né? Ator ruivo, que quase fez o Marty McFly, né? Ele quase foi o Marty McFly em De Volta para o Futuro. Sociedade dos Poetas Mortos, eu acho que vale. Sociedade dos Poetas Mortos vale, porque tem muitos atores jovens em ascensão, como Ethan Hawke e Robert Sean Leonard. Mask é o Marca do Destino, né? Olha, eu cheguei aqui, assim, estamos com 100 filmes. 100 filmes. Chegamos em 100 filmes. Isso se eu não destrinchar os que estão como saga, se a gente colocar cada um numa linha diferente. Mas isso foi de hoje, contando todas as duas conversas sobre o assunto? Na verdade eu fiz a lista hoje, um pouco antes da gente começar a live. Mas tá ótimo.
tentando lembrar os que a gente falou na semana passada e os de hoje também. Mas eu acho que a gente chegou uma boa lista. Depois eu vou publicar essa lista no YouTube, gente, ali na descrição. Fiquem de olho quando a gente colocar a live completa. Daí quando for no... Mad Max. Mad Max. Mad Max não é tão jovem. Alguém acha? Não sei se é jovem. Mad Max, Procura-se um rapaz virgem. Esse filme eu não conheço. É legal, gente? Com o Jim Carrey. Caça-Fantasmas eu não acho que é tão jovem assim. Que na época o que tinha era aquilo, assim, né? Era divertido. Você acha que o Caça-Fantasmas entra, Ângelo? Eu era criança na época que passou e eu nem assisti na época, assim, assisti mais tarde, assim, quando passou várias vezes. Assisti nos anos 90, não cheguei a ver nos anos 80. O Caça-Fantasmas eu assisti na Globo, quando passou na tela quente, mas eu não tinha visto no cinema, na verdade. E mais engraçado, assim, tem muitos filmes que a gente viu a segunda parte antes, depois vamos ver a primeira. Aconteceu comigo muito isso. Eu ver a segunda parte primeiro e depois eu ver a primeira. É verdade. Também aconteceu isso comigo. Aí você ia ver a primeira, acabava descobrindo às vezes que a primeira era melhor mesmo. Melhor que então, acontecia bastante. Né? Porque a forma que chegava os filmes não tinha muita lógica aqui no Brasil. Chegava, compravam a parte 2, aí passava a parte 2 e, por exemplo, Rambo viu 2 primeiro do 1, que o SBT tinha o Rambo 2, não tinha o Rambo 1. Então... o tio Hugo falou uma coisa interessante aqui, que o Caça-Fantasmas é um filme para jovens e não sobre jovens, é verdade. Aí a gente tem uma bifurcação, quer dizer, vários filmes que a gente falou hoje podem estar num lugar ou no outro, né? É filmes para jovens ou sobre jovens, ou as duas coisas, né? Às vezes são filmes que congregam as duas coisas, é verdade, é verdade. Melhor live, obrigado. Melhor live, claro. Gente, que bom que vocês estão gostando. A gente fica feliz de vocês terem ajudado a gente a fazer essa lista. Gente, essa lista aqui eu vou colocar no YouTube de esses filmes jovens. Na verdade, me dá muitas saudades, assim. Se Qual é o teu canal? Fala o teu canal aí. Levar 100 filmes, eu levava esses filmes e ficava vendo o resto da vida, assim, esses filmes, né? Pra não ficar entediado. Fale o teu canal aí pro pessoal saber, quem não sabe. É verdade, gente. Quem não conhece meu canal no YouTube, ele se chama Luffy Naftaluf, ou Naftaluf. Lá eu coloco vários vídeos sobre nostalgia, sobre cultura pop antiga. E a gente colocou lá a nossa live, a outra live que a gente fez sobre anos 80, colocamos lá na íntegra e essa também vai estar lá nos próximos dias. E aí na descrição desse vídeo de hoje eu vou colocar essa lista com os filmes que a gente listou, só para todo mundo ter acesso, né? Para quem quiser pesquisar mais. Gremlins também teve 1 e 2, né? Teve continuação depois. Mas não foi boa. Eu não gosto da continuação. Então, qual a continuação que é boa pra você? Nessa época aí. Qual a continuação que é boa? Boa, Essa foi ótima. A sua pergunta foi muito boa, Ângelo. Qual a continuação que é boa? Qual que é boa? Qual que realmente precisava, né? Eu De Volta para o Futuro, eu acho que o 2 é bem interessante. O 3 não é tão bom, mas é digno, né? O Gremlins 2, não é que ele é ruim, é que não é tão legal quanto o primeiro, né? O Karate Kid 2 eu acho que é bom, claro que o primeiro é melhor, mas A Hora do Espanto 2 também eu acho que é boa, mas o primeiro é melhor. O primeiro sempre é melhor, né? Isso não tem jeito. E o História Sem Fim foi o que eu falei, eu só vi o 1, eu não vi o 2 nem o 3, né? Então, sei lá se... E você, qual que você acha? Então, eu acho também, mas vou te confessar, eu era pequeno na época, De Volta para o Futuro 2, cara, eu não entendi o que estava acontecendo. Primeira vez, eu demorei, meu pai tem que me explicar. Chegou em casa, meu pai foi ver no cinema depois sozinho para me explicar o que tinha rolado. Cara, depois que eu entendi, aí eu falei, que sensacional. Mas eu não entendi o que estava acontecendo, cara, eu não entendia. Não, é porque a parte 2 ela é confusa mesmo, né? Quando ele volta para aquele passado que ficou alternativo, quer dizer, quando ele volta para o futuro alternativo, não dá para entender nada. Você fala, não, mas como assim? Tanto é que até o Dr. Brown ele põe uma lousa. No quadrinho, escreve ele levanta a lousa, né? Que tinha caído, assim, tira poeira, coloca uma linha no tempo ali, que era explicando que era alternativo para ele, para o Einstein e pro Martin, exatamente, né? Aí eu entendi. Só ali que eu fui sacar o que estava acontecendo. Aí, aí o pulo do gato. Olha, o tio Hugo lembrou mais um filme, O Último Dragão. Que filme é esse? Eu não lembro, não, gente. É O Último Dragão. Mas com quem que era? Quem fazia O Último Dragão? Alguém sabe? Quem estrelava o filme? O Último Dragão? Não lembro desse. O Albino acertou, olha lá. Finalmente ele acertou um Albino, viu? Pode ficar contente. Você falou quem é essa garota. É verdade, com a Madonna. Vamos colocar aqui, porque já que a gente colocou o Procura-se Susan,
Eu acho que a gente deve colocar Quem é essa garota. Sim, Quem é essa garota. Né? E a música é legal também. A música fez muito sucesso na época, né, no filme. A Princesa Prometida, bem lembrado também. Vale a pena falar da Princesa Prometida. Olha aí, o João do Tiro, além de correr. Olha aí, o João do Tiro, além de ser corredor, ele também manja de filme, ó. Também tá se revelando aqui hoje. Era um filme de Kung Fu com disco dance misturado. Minha nossa, deve ser uma coisa fantástica. Alguém tem o link? Manda pra gente. Vai acabar aqui a live, ó. Vai acabar. Vai acabar. Tem 2 minutos. 2 minutos aí. 2 minutos. Bom, então a gente fechou a lista. Aqui na minha lista são 110 filmes dos anos 80. Então, só para ficar 100 redondos, eu acho que eu vou fazer uma edição, tirar 10 filmes que não são tão legais, né? Depois, na surdina, eu tiro 10 filmes. Ninguém vai lembrar, só... E aí depois eu ponho lá no YouTube. Mas é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que tenha sido bom para vocês, essa live dos anos 80. O que você achou, Ângelo? Valeu. Eu adorei, valeu. E lembrando que vai virar, vai pro teu YouTube e vai virar podcast no Spotify também depois. Essa live é verdade. Aqui. Então a gente depois, se quiser rever ou mandar para alguém, pode ser ou no YouTube ou no Spotify. Ou ouvir no carro, né? Né? Na próxima live a gente vai falar um outro tema, tá? Porque esse já deu também, né? Já deu. Alguém escreveu, deu, né? Tá bom demais, exato. Mas tem uma sugestão boa ali, falar sobre as séries também. Falar. Pode ser. Pode ser que a gente fale sobre as séries dos anos 80. As séries são boas. Tem vários clássicos. Alguém falou, vai virar franquia essa live. Minha nossa, a primeira live que virou franquia. Pode ser, tá bom, gente. Obrigado, então. Até a próxima. Então tá, vamos compartilhar. Vai estar no IGTV aqui. Quem quiser assistir novamente. E comentar também, fique à vontade. Surgiram outros temas? Sim, vários temas. Sempre temas bons. Nacionais dos anos 80. Nacional dos anos 80 era complicado, né? Eu gosto da ideia. É bom também. É bom. Então tá, até a próxima, Ângelo. Obrigado. Valeu, então. Boa noite. Vou fechar aqui, então. Valeu, boa noite, galera. Obrigado por quem participou. Até a próxima. Tá. Um beijo muito carinhoso. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.